Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe aqui, mais uma vez, esse livro muito bom, Diretrizes de Segurança. É um livro antigo, mas ele é de perguntas e respostas, respondido ali pelo Divaldo Franco e Raul Teixeira. Estão aqui os dois, Divaldo Franco e o Raul Teixeira, que são dois palestrantes espíritas muito bons. E pessoas aí que estão sempre trazendo muito conhecimento para todos nós. E esse livro tem muitas perguntas diretas e práticas sobre a questão da mediunidade, sobre centros espíritas, sobre como proceder como pessoa, né? Então tem muita coisa. Bem, então nesse livro eu trouxe aqui para vocês uma parte, lá nele tem a questão número 46, que fala justamente sobre a relação do espírita com o centro. Como é que ele vê o centro, como ele se relaciona com o centro. Então aqui tem a seguinte pergunta: basta o médium frequentar as reuniões para resolver seus problemas? Muitas pessoas só vão no centro porque acreditam que vão resolver um problema da sua vida. Seja encontrar a paz, a tranquilidade, resolver um problema com um ente querido, com o marido, com a esposa, com o filho, resolver uma dificuldade do filho através dela indo no centro, ou acham que vão resolver um problema de um parente desencarnado simplesmente indo no centro. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim e só vão no centro quando sentem a dificuldade. Eu vou no centro espírita, me sentindo muito mal, então eu preciso ir no centro espírita. Você precisa ir sempre, com regularidade, para você criar uma espécie de imunidade espiritual. Você não vai ser imune, é uma ilusão ser imune, mas ter, digamos assim, uma certa resistência às dificuldades, uma certa resistência às contaminações, às influenciações. Se você vai só quando tem a dificuldade, é muito pior, aí demora muito mais para tratar. Mas olha só o que ele fala aqui, ó. Basta ao médium frequentar as reuniões para resolver os seus problemas? Olha a resposta do Raul Teixeira. A questão de resolver o problema se torna relativa. Os problemas que o médium resolve no trabalho dedicado à doutrina espírita são de ordem moral, porque ele passa a entender por que sofre, passa a compreender porque enfrenta dificuldades na família, na saúde, mas isso não quer dizer que a mediunidade seria o suporte, o apoio para que ele possa vencer, vitoriar a etapa de lutas. Aí percebemos que, se estivermos pensando nesses tipos de problemas físicos, a mediunidade não vai conseguir alijá-los do médium. Mas, não somente, aí vamos achar a necessidade do médium, pois deverá ser levado ao trabalho de assistência aos que precisam a renovação dos estudos continuados à participação efetiva ao ato de caridade, que, conforme nos diz um espírito benfeitor, terá que iniciar-se pelo dever, tornando-se um hábito até que isso lhe penetre na alma, em nome do amor, para que se torne um médium sério, sensível, e não um médium que apenas frequenta a reunião, recebe seu guia, seu espiritozinho, ele ainda brincou aqui, né? E depois volta para casa sem ligar para o sofrimento da humanidade. Não é a humanidade do Vietnã, o do Camboja, ele fala porque na época do livro era isso que se imaginava, né? A humanidade da sua rua, do seu bairro, dessa gente que sofre, que geme à volta de todos. Vemos tantos médiuns preocupados em ouvir o gemido dos espíritos desencarnados e não ouve os gemidos dos encarnados. Temos outros ansiosos por ver espíritos sem notarem que os que sofrem à sua volta, vários desejosos de materializar entidades sem a preocupação de espiritualizar-se. Então, para o médium será importante que ele ajuste a dinâmica da doutrina espírita no trabalho de caridade, no esforço da renovação dele e daqueles que o cercam. Olha o que ele fala aqui de importante. Colocações importantes do Raul Teixeira aqui. Renovação através dos estudos continuados. Gente, isso aqui parece um clichê tão bobo, né? A gente vai no centro espírita, as pessoas ficam falando muito que tem que ler, que tem que estudar, né? Mas eu não quero ler, eu vou lá para receber o passe.
Gente, é uma ideia muito inocente, é uma ideia igrejeira, né? Acho que é uma palavra até que o Raul Teixeira usava também nas palestras, né? Igrejeira. Você vai sem precisar se preocupar, pensar, meditar sobre a sua vida, mas eu vou lá, faço a minha catarse espiritual de orar, gritar, chorar, cantar, boto para fora as minhas negatividades através de canto, de louvor. Aí, de certa forma, meu espírito fica mexido, balançado por aquelas atitudes. E aí, eu recebo a bênção, né? Recebo o passe do centro espírita e vou para casa sem precisar se preocupar em nada. Aí, durante a semana, vou me contaminar com outras coisas. Na próxima reunião, eu tomo um outro passe, né? Seria como tomar um remédio espiritual para dor. Eu não trato a causa, mas eu resolvo o problema da dor. Não acredite que vai ser assim sempre. Porque nos centros espíritas, os mentores espirituais, quando eles notam esse tipo de comportamento, eles deixam a pessoa encarnada que pensa assim à própria sorte. E deixam mesmo. Tem casos relatados por André Luiz e outros espíritos em outros livros de pessoas que só vão para tomar o passe para passar de sentir dor, de sentir desespero, medo, qualquer coisa, e não se transformam, não mudam as atitudes pessoais, acreditando que o centro, por si só, existindo e a presença dela passando lá dentro, vai limpar, vai ajudar. Como se fosse um serviço rápido de lava-carro, né? Você passa naqueles rolos onde esfrega, esfrega, lava, 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 joga água e aí você sai limpinho até a próxima semana. E ele fala aqui, ó, que o médium também que trabalha não pode entrar numa espécie de piloto automático. Vou no centro, aí eu vou cansado, pesado, recebi muitas cargas energéticas, ainda se sente, né? Se sente tipo assim uma vítima. Ele não fez nada. Eu estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Eu não estou dizendo que você que está assistindo é assim, tá? Mas pense bem se não existem elementos desse comportamento em você ou se você está agindo totalmente assim. É questão de cada um meditar. Existe aquele médium que vai no piloto automático. Ele acha que se contaminou com todos. Ele é um santo. E aí ele chega no centro espírita, toma o passe, dá a comunicação, não pensa em nada sobre a comunicação do mentor. O mentor falou um monte de coisa que era só para ele, mas ele acha que é para os outros da reunião. É para o amigo invejoso que está ali na mesa sentado, para o outro médium, para aquele da assistência, ou é para ele falar em casa, para a esposa, para a sogra, para o vizinho, achando que é uma mensagem para aquela pessoa. Mas muitas, e às vezes, na maioria das vezes, é só para o médium. É só para o médium. Porque o mentor vê a dificuldade daquele filho ali, tenta ajudar e ele está achando. E aí o que acontece? Ele não toma nada para si, ele não pega nem a comunicação do espírito sofredor, e toma para ele os exemplos de modificação de vida. Tá? E aí o que acontece? Ele está nesse piloto automático e os problemas da vida vão ocorrendo e ele bota a culpa no obsessor. Ah, é porque eu sou perseguido espiritualmente. Eu tenho obsessores, né? Ah, é porque eu trabalho no centro espírita. Eu não tenho obsessor, mas eu trabalho no centro espírita e como eu ajudo as pessoas, os obsessores vêm atrás de mim. Então, nós temos que tomar, vem sim, mas nós temos que tomar muito cuidado, gente, com a nossa vida. Vejam, eu estou falando tudo isso porque nós temos que ter um carinho pessoal. Um carinho pessoal e não um esquecimento pessoal, um alinhamento de responsabilidades de forma que você está deixando a doença espiritual crescer dentro de você, que vai chegar um ponto que a dor vai ser tão grande, a perturbação vai ser tão grande que você só vai ter a opção de se transformar. Mas você quer chegar nesse ponto? Você precisa chegar nesse ponto? É como a pessoa que tem um sinalzinho muito pequenininho na mão. Muito pequenininho. Nunca pensou sobre ele. Aí esse sinal cresce. Ah, mas está pequenininho ainda. Ele vai aumentando. Daqui a pouco virou uma verruga enorme. Daqui a pouco está corroendo a mão. Ah, mas é pouquinho. Vamos passar uma pomadinha aqui. Daqui a pouco está sem braço. Daqui a pouco o câncer tomou o corpo. E aí, por que eu não fiz lá no início?
Por que eu não... Porque não doía, né? E aí a gente remete àquela velha e batida situação, que nós só nos movemos quando dói. Quando não dói, a gente não se mexe. E por que tem que ser assim, planeta de provas e expiações? Só se mexer quando dói. Vamos se mexer por vontade de aprender, por vontade de evoluir. Aí nós estamos pensando como planeta de regeneração. Aí nós estamos jogando a nossa mente lá na frente no planeta de regeneração, para sair no planeta de sofrimento, para o planeta onde as pessoas crescem pelo conselho, pelo ensinamento, pela leitura, e não pela experienciação da dor. Nós podemos mudar. Eu também vou mudar. Eu pretendo mudar, eu quero mudar. E estudo sempre para buscar isso, para tentar isso. Não estou falando aqui porque eu sou perfeito, estou daqui do alto de um pedestal iluminado, falando para vocês, não, eu tenho as minhas dores, eu tenho, como dizia o apóstolo Paulo, os meus espinhos na carne, eu tenho o servo de Satanás para me esbofetear. Está lá na linda carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, se colocando como um médium que tinha seus sofrimentos, mas ainda assim não esquecia de Deus e buscava resolver tudo isso. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. E mais essa inspiração, agradeço. Diretrizes de segurança do Divaldo Franco e do Raul Teixeira, tá? Que nós possamos aprender cada vez mais através dessas inspirações e que podemos sempre meditar, pensar sobre isso e não guardar numa caixinha, mas aplicar na nossa vida. Muito obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.